líderes são coisas totalmente diferentes. Chefe é uma posição, certo? O chefe é aquele cara que manda, o chefe é aquele cara que controla. O líder é uma pessoa. Tem pessoas que ocupam uma posição de liderança. Uma coisa é ocupar a posição, ele está numa posição, o cargo dele é um cargo de liderança. Mas a pergunta é, ele é um líder? Mas ali, as pessoas sabem disso? Não. O que acontece é que nós somos preparados basicamente para sermos chefes. Por quê? Isso vem com a nossa criação. Certa tendência. Quando surgiu a era industrial, que as empresas começaram a crescer de verdade, não existia um modelo de referência de como liderar essas pessoas. E aonde foi buscar um modelo? Basicamente na igreja e no exército. E no exército tinha uma linha de pensamento muito interessante. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E durante muito tempo, na era industrial, a palavra de ordem sobre a liderança era aquela pessoa que controlava as pessoas. Até é interessante, os grandes pensadores da administração, principalmente da administração científica, né? Eles falavam que todas as vezes que eles precisavam de um par de mão, vinha um ser humano junto, né? Eles queriam uma mão para trabalhar e vinha uma pessoa. Hoje em dia, nós não podemos mais controlar as pessoas, porque o chefe é aquele cara que manda, é o cara que controla. Nós temos que aprender a libertar as pessoas, porque nós precisamos dos cérebros e dos corações dessas pessoas. E quando você controla alguém, você vai poder ter as mãos dessa pessoa, mas nunca vai ter a mente e o coração dela trabalhando no seu negócio. E é preciso ter. É muito comum, necessário. É muito comum ver aqueles líderes, entre aspas, líderes que não são líderes, falar, ninguém me ouve, ninguém me escuta, parece que eu falo para as paredes. Por quê? Porque o princípio básico da comunicação está na confiança. E não existe um líder sem confiança. Certo? Por que as pessoas não escutam ele? Por quê? Porque as pessoas não confiam naquilo que ele fala. E normalmente quando ele fala, as pessoas olham para ele e falam assim, mas o que ele quer dizer com isso? Então, o princípio básico é o seguinte, liderança é a arte da capacitação. O líder é aquela pessoa que ensina, o chefe é aquela pessoa que manda. Detalhe, ninguém ensina falando, Gisele, faça isso. Nós só ensinamos fazendo. Então ensine-os dando exemplo. Líder é aquela pessoa que vai nos ensinar a trabalhar. Chefe é aquela pessoa que vai nos forçar a trabalhar. Um funcionário vai gostar mais sempre do líder do que do chefe. As pessoas odeiam chefes. Basicamente. As pessoas querem líderes, as pessoas buscam líderes. E detalhe, nós buscamos líderes o tempo todo, na nossa infância, na nossa adolescência. Se eu não sou o herói do meu filho, tem alguma coisa errada com o pai dele, certo? Se o herói do meu filho é o Homem-Aranha, um cara que tem uma máscara, que fica com a mãozinha para um lado para o outro, pulando de prédio em prédio, tem alguma coisa muito errada com o pai dele, certo? As pessoas têm uma necessidade enorme de buscar a liderança. Que nós sejamos esta liderança. Agora, detalhe, liderança não é uma posição, liderança é uma pessoa. Outra questão que as pessoas confundem muito, Gisele, mas tem pessoas que já nascem para ser líderes. Isso é um enorme erro. Algumas pessoas nascem com algumas características de liderança, certo? Visão, relacionamento interpessoal, capacidade, certo, de lidar com situações de pressão, isso faz parte de uma característica do líder. Coragem, boa comunicação, mas tudo isso pode ser aprendido. Ninguém se torna líder se não estiver numa posição de liderança, se não sofrer as pressões que uma posição de liderança impõe a esta pessoa. Líderes são forjados, líderes não nascem prontos. Ali, você usa muito psicologia, né? Acho que nós somos seres emocionais, certo? E como seres emocionais, nada é lógico, certo? Comunicação não é lógica, nosso relacionamento com dinheiro não é lógico. Tudo é uma questão emocional. Quem conseguir entender de pessoas, líderes entendem de pessoas. E detalhe, para que eu possa entender o outro, antes de tudo eu tenho que aprender a entender quem? A mim mesmo. É muito comum encontrar pessoas que falam, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Sabe aquelas pessoas que não gostam de ninguém? Por que ele não gosta dos outros? Porque ele não consegue gostar de si mesmo. Quando eu aprendo a gostar de mim mesmo, a partir desse instante eu começo a entender as outras pessoas. Uma coisa é entender, outra coisa é concordar. Talvez eu não concorde com o que ele fez, mas eu entendo por que ele fez isso. Aceita, de certa forma, né? Aceitação é um negócio muito complicado. Eu vou falar que eu entendo, certo? Agora, se é um erro, nós vamos sentar e nós vamos conversar sobre isso. E aí está a liderança. Liderança não é o que você fala. Liderança é como você fala. Eu posso chegar aqui e falar que a Gisele fez um monte de coisa errada, acabar de falar isso, a Gisele olhar para mim e falar assim, Ali, obrigado, eu estava precisando ouvir isso. Ou eu posso vir aqui e fazer um elogio à Gisele e a Gisele se sentir ofendida. Ou seja, não está no que eu falei, está basicamente em como eu falei. Ou seja, a minha cara,
a tonalidade de voz, a comunicação visual, ou seja, o clima que nós sentamos para criar aquele processo de aprendizado. Ninguém muda ninguém, ninguém ensina nada para ninguém. O que nós podemos criar é um ambiente onde as pessoas se sintam seguras em aprender e, por decorrência de ter aprendido, se sintam seguras em tomar a decisão de mudar. O líder é um agente da mudança. O líder é aquela pessoa que vai ensinar as pessoas a mudarem. Só que esse líder vai ter que conhecer cada uma das pessoas que trabalham com ele. E aí saber que com esta pessoa eu posso ajudar essa pessoa a mudar mais rápido e com aquela pessoa eu tenho que ir mais devagar. Ou seja, nós temos que tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Bom, vê que o Ali falou muito sobre liderança, né? Agora vem a pergunta: liderar sai muito caro? Olha, há um preço a ser pago pela liderança. E é muito interessante isso, quando a gente trabalha os nossos cursos, as pessoas até riem nessa hora. Se tudo deu certo, de quem é o mérito? Mérito de todos nós, de todas as pessoas que estavam envolvidas no processo. Se alguma coisa deu errada, só existe um responsável, o líder. Ou seja, se deu certo, mérito de todos. Se deu errado, o único responsável é o líder. E é muito comum pessoas que ocupam posição de lideranças, mas não são líderes, quando alguma coisa dá errado, ele busca o culpado. Quem? O culpado só existe um. Eu acho a palavra culpado uma palavra pesada. Vamos dizer, o responsável só existe um, ele mesmo. E é muito comum, Gisele, eventualmente nós encontrarmos empresários que falam: puxa, mas olha, todo mundo que trabalha comigo é cabeça de bagre. A pergunta é: se todo mundo que trabalha com ele é cabeça de bagre, quem seria ele? O cabeça de bagre mor, o gran bagre, o magre mestre, certo? Mor, né? Se todo mundo trabalha comigo é cabeça de bagre, é porque eu sou um cabeça de bagre. Se todo mundo trabalha comigo é incompetente, é porque eu sou incompetente. Porque os liderados nada mais são do que a extensão da sombra de quem é o líder. Uma grande organização nada mais é do que a extensão do líder. E essas empresas crescem no limite de capacidade de mudança do líder. Tem algumas empresas que começam a crescer, de repente a empresa trava. E ela não vai para frente. Por quê? Esgotou-se a capacidade de liderança daquela pessoa. Aí existem dois momentos. Ou a empresa começa a minguar, porque na vida tudo que não cresce, mingua. Na vida, ou a gente cresce, ou a gente mingua, ou esse líder vai ter que reaprender esse processo de liderança para que ele continue crescendo. E na capacidade dele continuar crescendo, a empresa venha crescendo atrás. Ou seja, se a minha empresa não tem bons resultados, só existe um responsável, chama-se Ali. Bom, você falou muito sobre liderança, e acho que quem está em casa vai estar pensando: meu Deus do céu, acho que não vale a pena ser líder, não. Aí eu te pergunto: Ali, vale a pena ser líder depois de tudo isso que você falou? Todos nós queremos criar um significado para as nossas vidas. O que nós buscamos é um propósito. Eu acho que, no fundo, Aristóteles falava isso, que em última instância o ser humano quer ser feliz. E a busca dessa felicidade implica em algumas mudanças. E quem são as pessoas que têm essa capacidade de mudança? Os líderes, certo? Então, se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu tenho que assumir a responsabilidade que a única pessoa que pode fazer alguma coisa pelo Ali é o Ali. Então, liderança vem junto com responsabilidade. Ou seja, quando eu assumo que a única pessoa nesse mundo de Deus que pode fazer alguma coisa por mim sou eu mesmo, eu assumo essa liderança. Porque antes de ser o líder dos outros, eu tenho que aprender a ser quem? Líder de mim mesmo. Porque se eu me proponho a fazer regime, não faço. Se eu me proponho a ler um livro e não leio, como é que eu vou querer que os outros façam o que eu quero se eu não consigo fazer isso? Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é ser líder de mim mesmo. E um outro detalhe interessante para quem está nos ouvindo, é muito fácil, entre aspas, tentar ser líder na empresa. Porque é o seguinte: se o outro não obedece, manda embora, é fácil, certo? Agora, o melhor laboratório do mundo de liderança chama-se criação de filhos, maternidade e paternidade. Porque se eventualmente nós falamos alguma coisa e os nossos filhos não nos obedecem, eu não tenho como demitir meu filho de 5 anos. Eu não tenho como mandar embora minha filha de 8 anos. Eu vou ter que sentar com eles e resolver isso. E vou ter que sentar quantas vezes forem necessárias, até que eu possa resolver. E detalhe, o problema nunca vai estar neles. Os desafios sempre vão estar em mim, porque eu sou o líder. Então eu vou ter que aprender a conviver e a resolver essa situação. Ou seja, criação de filhos é um espelho de que líder eu sou. A pergunta é: que líder sou eu? Os meus filhos estão me apontando todos os dias a minha capacidade ou não de ser um líder.